Jó, capítulo de número 21, versículos de número 14, que diz assim: todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Amém? Vamos orar a Deus. Peça para que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta a tua Bíblia, a tua mão ao céu, vamos orar. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, que alegria na alma, Senhor, é estar em tua presença, em tua casa, meu Deus, mais uma vez para adorar e glorificar o Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que é fiel, pela tua palavra que é verdadeira. Meu Pai, alcança agora a tua igreja, alcança o coração dos teus filhos, das tuas filhas, dos ouvintes da tua palavra, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Meu Deus, muda a história, muda, meu Deus, a vida de cada um dos teus filhos. Abra, Senhor, a porta da tua palavra e desenrola o bolo, meu Deus. Alimenta a nossa alma e seja conosco. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis vos assentar. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Igreja, eu peço, por favor, a tua atenção à palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma mensagem para nós nessa noite. Estamos aqui diante de um texto glorioso, de um texto maravilhoso da palavra de Deus. E também todos nós conhecemos a história de Jó. É um livro poético, onde, na verdade, esse livro é o primeiro livro de todos que foram escritos na Bíblia. O primeiro é o livro de Jó, está antes de Gênesis. E esse livro ele traz para nós muitas instruções, tem aqui muitas lições de vida que em nós passando pelos processos da vida, do cotidiano, em nós estudarmos esse livro, nós adquirimos força, nós adquirimos graça para que nós possamos vencer as nossas batalhas do dia a dia. E todos nós sabemos que a história de Jó foi uma história, assim, uma situação muito complicada, e que muitas pessoas, às vezes, por não entendendo o profundo, ou talvez o limite do sofrimento, da dor do ser humano, muitas pessoas aí dizem: eu estou passando pela luta, eu estou passando pela prova, exatamente como Jó passou, estou vivendo a prova de Jó. Meus irmãos, e quando nós falamos dessa maneira, muitas das vezes nós pecamos, porque eu imagino, a gente analisa muitas situações, até mesmo nós, a nossa carne, e nós vemos nos atuais dias de hoje, qual homem, qual mulher, qual pessoa que conseguiria passar uma prova tão profunda como Jó passou, tão aguda, e continuar firme na presença de Deus, não pecar e continuar louvando a Deus, glorificando o Senhor por ele estar passando por aquela prova. Isso é muito difícil, por quê? Porque nós estamos acostumados, hoje, com os recursos que o mundo atual nos concede, a medicina, a situação financeira, a sociedade de uma forma geral, nós estamos acostumados com tudo isso. E isso nos faz, muitas das vezes, pessoas muito sensíveis, que qualquer coisa nós reclamamos, qualquer coisa nós murmuramos, nós contendemos, nós não conseguimos muitas das vezes fechar nossa boca.
tudo é motivo de comentar, né? Hoje com a internet, de publicar, né? De expor a nossa vida para o mundo, né? Virar a nossa vida no avesso e mostrar para as pessoas o que nós estamos passando. E muitas das vezes nós esquecemos de mostrar para as pessoas quem nós somos e qual é o Deus que nós servimos. Quem é esse Deus? Esquecemos de mostrar que o nosso Deus é diferente dos deuses que este mundo acredita. O nosso Deus é um Deus único. O nosso Deus é um Deus que Ele é extremo em poder e glória e majestade, enfim, e que não existe um outro como Ele. A palavra de Deus mostra para nós que depois que Jó, ele passa, né, por todos os processos, por todas as situações que o Senhor permitiu, né, das suas perdas, da sua família, né, dos seus bens, depois também que ele passa por um processo mais terrível, que era o processo da enfermidade na sua carne. Eu costumo sempre dizer que de todos os problemas que nós passamos, de todos os processos, as dificuldades da vida, a mais difícil é o processo da enfermidade na carne, do espinho na nossa carne. Porque, meus irmãos, todas as outras coisas, nós temos a família, nós temos amigos, e nós conseguimos meios para nós sobrevivermos. Mas quando se fala do processo na carne, eu creio que é o deserto que o crente, que a pessoa passa sozinho, por mais que as pessoas orem, por mais que alguém o visite, se não for Deus para estender a mão, se não for Deus para consolar, para confortar, aquela pessoa não tem palavra, não tem gesto que possa consolar e confortar, se não for a presença de Deus. E nós vemos que o processo de Jó foi tão terrível, que a Bíblia diz para nós, lá no capítulo de número 3, que Jó, ele vai ficar 7 dias sentado no pó, na cinza. Ele vai ficar 7 dias ali com o seu único consolo, com um caco de telha, que era o que ele consolava, que ajudava ele, né, que refrescava no tocante aquele sofrimento, aquela dor terrível que ele estava passando na sua carne. E observa, amados irmãos, que nesses 7 dias que ele passa ali, né, naquela situação, a Bíblia mostra que ninguém o conforta, ninguém o consola com um copo com água, com uma palavra, com um pedaço de pão. E a palavra de Deus mostra que os seus amigos vieram de longe, e de longe eles vieram, e de longe eles permaneceram ao redor de Jó, atônitos, boquiabertos, perplexos, sem palavra, olhando para Jó. 7 dias apreciando a vida de Jó. Eles não tinham palavras, eles não tinham força, eles não conseguiam estender a mão, porque a situação de Jó era deplorável, era uma situação terrível. Ele estava praticamente irreconhecível. E analisamos, meus irmãos, essa situação, e nós observamos que é no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento do espinho na carne, no momento do deserto, é que o homem, ele raciocina, ele começa a pensar, ele começa a ver as coisas em outro ângulo, em outra forma. Ele começa a olhar para a sua vida, ver os seus problemas, ele começa a ver os seus erros, ele começa a ver as suas falhas, ou seja, ele começa a ver os seus pecados. No entanto, o diabo muitas das vezes tenta fazer com que a pessoa não analise essas situações, porque nós precisamos analisar, nós precisamos enxergar
que nós somos, todos nós, que nós somos falhos, que nós somos errantes, que nós somos pecadores, que nós não cumprimos com as nossas promessas, com as nossas palavras, que nós falhamos com as nossas responsabilidades, e no tocante a tudo isso, nós achamos que está tudo bem, e não está tudo bem, meus irmãos. A palavra de Deus fala para nós. Jeremias, ele escreveu em Lamentações, e ele diz uma palavra que é muito interessante, que às vezes a gente precisa refletir. Ele diz assim: do que queixa o homem vivente? Ou seja, do que nós cremos, todos nós, do que nós queixamos? Cada um de nós nesse dia, nós queixamos de alguma coisa. Eu não creio que entre todos nós, alguém hoje não fez nenhum tipo de queixa. Todos nós queixamos todos os dias e várias vezes. Jeremias diz: do que queixa o homem vivente? E ele continua dizendo: o homem vivente, ele queixa-se dos seus próprios pecados. Se nós queixamos, é porque tem algo que está nos incomodando. Há um espinho na nossa carne, há uma pedra no nosso sapato. E detalhe, esse espinho na nossa carne, essa pedra no nosso sapato, não fora posto por Deus, não fora posto por um anjo. Esse espinho, essa pedra, fora colocado por nós mesmos, por intermédio dos nossos pecados. Que se nós refletíssemos, se todos os dias antes de levantarmos, ou antes de nós dormirmos, nós separássemos um tempo para fazer uma reflexão, uma análise minuciosa, analítica, como foi o nosso dia, as nossas atitudes, o nosso gesto, as nossas ações, as nossas responsabilidades, enfim, se nós fizéssemos uma retrospectiva, e se pudéssemos marcar cada falha nossa, cada erro, e depois de marcar, nós dobrássemos o nosso joelho e pedíssemos a Deus: Pai, eu errei nisso aqui, eu errei nisso, eu errei nisso, nisso aqui, eu errei aqui, não importa quanto tempo, você vai falar com Deus, mas você vai apresentar tudo aquilo diante de Deus, e você vai dizer: Senhor, eu reconheço, meu Deus, os meus pecados, e eu os confesso, Senhor, diante da tua presença, me perdoe. Meus irmãos, eu tenho certeza que no dia posterior, nós iríamos, se hoje nós erramos, se nós anotarmos 10 tópicos de falha, em nós confessando diante de Deus cada um, e no dia seguinte, eu tenho certeza que nós iríamos errar menos, posteriormente menos, e consecutivamente menos ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jó, ele foi um homem que nessa situação, lembrando que, haja vista que ele não pecou, lembrando que Jó não errou, lembrando que Jó não roubou, não defraudou ninguém, lembrando que Jó não cometeu nenhum homicídio, não adulterou, não prostituiu, ele não fez nada dessa forma. Porém, Deus, ele quis provar a vida de Jó. Deus quis provar para mostrar que o homem justo, ele é aprovado na terra, quanto mais eu e você. Se o justo ele é aprovado, imagina eu e você. Se Jesus, ele sendo santo, a Bíblia diz que Isaías,
Ele escreveu ali pelo Espírito de Deus, dizendo que Deus teve prazer em moer o seu próprio Filho, que é justo. E nós? Qual será o projeto, o plano de Deus pela nossa vida? Mas enfim, a Bíblia vai mostrar para nós que Jó, ele vai analisar nesse capítulo de número 21, ele vai fazer agora aqui uma autoanálise. Ele vai olhar os detalhes, não da vida do servo de Deus, porque para Jó, o servo de Deus, ele é íntegro, ele é justo, ele é reto, ele se desvia do mal, porque Jó era assim. Se Jó chegasse aqui hoje, ele olhasse para a igreja, ele ia pensar que todos nós, que somos cristãos, todos nós seríamos como ele. Ele ia pensar dessa maneira. Por isso que aqui a Bíblia vai mostrar para nós que Jó, ele vai analisar a vida do ímpio, ele vai olhar a situação do ímpio, ele vai analisar e ele vai chegar numa conclusão. Ele vai dar um veredito acerca da vida do ímpio. E quando nós falamos, meus irmãos, acerca da vida do ímpio, o ímpio é aquela pessoa, é aquele homem que ele não tem o conhecimento de Deus. O ímpio é aquele que não conhece Deus, é aquele que não teve um relacionamento ainda com Deus, como eu e você. O ímpio, ele é uma pessoa à parte. Aí entra no meio do ímpio o pecador, que é aquele que conhece a Deus, é aquele que até serve a Deus, mas ele não anda como Deus quer. Ele sabe, ele conhece, mas ele está sempre tropeçando. Ele dá ouvido ao conselho do homem pecador, ele dá ouvido ao conselho do ímpio, ele dá ouvido a todos, menos a palavra de Deus. Você quer ver como que isso funciona? Se a partir do próximo culto eu dissesse, a partir do próximo culto, todas as irmãs podem vir à igreja do jeito que quiser, nós teríamos que tirar uma foto de hoje e tiraríamos uma foto do culto seguinte e dos outros. Nós iríamos ver que no decorrer dos dias vindouro, cada dia haveria uma mudança significante na vida das irmãs. Se nós falássemos também para os irmãos, a partir de hoje, venha ao culto do jeito que você quiser, certamente, com o calor que é que faz, 37 graus hoje, se brincar, alguns viriam até de sunga e de camiseta regata. Desculpa falar desse jeito, mas nós temos a capacidade de chegar nesse nível dentro da igreja. O ser humano tem, o ser humano ele não respeita. Nós andamos como nós andamos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós tememos a Deus. Não é que você está temendo eu, não é que você está temendo uma doutrina, você teme a Deus. Eu temo a Deus, eu dou crédito à palavra de Deus e eu preciso temê-lo. A palavra do Senhor fala lá no capítulo 14, no verso 7 de Apocalipse. Ele diz lá, João, Jesus fala pela boca de João e relata para nós: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É por isso que nós andamos como nós andamos, é por isso que nós andamos com pudor, é por isso que nós cobrimos a nossa carne, é por isso que nós não andamos com lascívia, é por isso que nós evitamos a sensualidade, é por isso que nós não deixamos a pombagira trabalhar na nossa
vida, nas pinturas, nos cortes de cabelo, nas bijuterias, nos ouros, enfim. Por quê? Porque nós tememos a Deus. Só que se nós disséssemos a partir de hoje, está tudo liberado, a partir de hoje é só paz e amor, e Deus vai continuar revelando, Deus vai continuar curando, Deus vai continuar libertando, Deus vai continuar virando as coisas do avesso. Meus irmãos, eu digo uma coisa: é tudo isso que o diabo queria, não Deus, mas é tudo que o diabo queria. E eu digo para você, o que adianta nós fazermos isso para agradar o inferno, para agradar o diabo, e Deus não está entre nós, Deus não está no nosso meio. Nós estivemos fazendo aqui, insinuando um culto teatral, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, mas eles não estiverem presentes. Sabe aquele cheque que você assina? Dá aquele cheque em branco, assina e diz à pessoa: põe o valor que você quiser, vai lá e desconta, deposita na tua conta. E a pessoa fica feliz da vida, alegra-se, e vai lá, coloca lá um valor que ele acha que vai ajudá-lo, e quando coloca o cheque lá, diz: não tem fundo. É desse jeito. Assim é a nossa vida. Nós fazemos as coisas dessa maneira, achando que Deus está no nosso meio, mas Deus não está no nosso meio. Nós estamos falando no nome dEle, nós estamos pregando no nome dEle, nós estamos louvando no nome dEle, estamos orando no nome dEle, mas quando chega a hora, Deus, não conheço, nunca conheci, nunca estive no meio desse povo. Desculpa eu dizer, mas é dessa forma, é assim que o mundo hoje está vivendo, dessa maneira. E eu quero mostrar aos irmãos aqui por intermédio dessa palavra, que Jó vai observar todas essas coisas. Jó vai ver isso, naquela época, meus irmãos, sei lá, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, quando foi escrito o livro de Jó, não sei a data exata, mas naquela época Jó já refletia, já analisava essas coisas. E eu pergunto, e nós, o que nós analisamos? Nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a igreja de Deus, o que nós vemos? Tudo azul, com bolinha da mesma cor, está tudo igual. A Bíblia fala de um jeito, a igreja está tudo igual à Bíblia. Será que é isso que nós estamos vendo? Eu sempre lembro os irmãos que o temor a Deus é algo que todo crente tem que ter. A Bíblia fala que aqui Jó mesmo ele escreve que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. É a mutação, é passar da carnalidade ou da burrice para a sabedoria. É como uma metamorfose. É uma pessoa que não raciocina, que não tem entendimento. Quando ele teme a Deus, ele começa a entender e ver as coisas com outros olhos. Eu não deixo de falar isso, sempre vou falar na ocasião. Está aqui minha esposa, que não deixa eu mentir. Certa feita, nós pregávamos em Santa Cruz de la Sierra, fazendo a missão lá na Bolívia. E pregamos numa congregação cheia, lotada. E fui dar um culto de ensinamento, mostrando o capítulo, o versículo, falando a palavra de Deus. No momento que as pessoas ouviam, a gente lia e explicava, as mulheres começavam a arrancar os seus adornos exteriores, começavam a arrancar os seus brincos. Eu olhava aquilo e falava: meu Deus. Começava a tirar pulseira, começava a arrancar anéis dos dedos. Sabe o que é isso? É o princípio da sabedoria. É impossível o homem que teme a Deus, que começa a temer a Deus, ele lê a palavra de Deus, ele vê o que Deus fala e ele continuar do mesmo jeito. Ele tem que ter alguma coisa, uma mudança, algo sobrenatural tem que acontecer na vida dele. Por quê? Primeiro, ele já está morto.
segundo, ele já está infectado, ele acha que não tem mais jeito para ele. Porque se ele acha que tem jeito para ele, se ele crê em Deus, a palavra de Deus ela vai entrar, ela vai surtir um efeito no coração, na alma dele, e ele vai mudar, ele não vai ser mais como ele era. Por quê? Porque ele começa a temer, ele começa a obedecer a palavra de Deus, e ele vai ser estimulado pelo Espírito de Deus a andar como Deus quer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa palavra aqui, ela não é minha não. Essa palavra aqui não é uma palavra qualquer. Essa palavra aqui, a Bíblia diz para nós, lá no capítulo 4, 12 de Hebreus, que a Bíblia, que a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Então, essa palavra, ela é viva. Ela tem o poder de mudar a nossa vida. Isso se nós acreditarmos, se nós formos sábios. Veja o que Jó ele fala. Ele fala para os amigos dele, porque, meus irmãos, quantos de nós que temos amigos, né, entre aspas, que esses amigos só querem criticar-nos? Na verdade, eles são bons e nós somos ruins. E tudo ele quer apontar. Os amigos de Jó olharam para Jó e disseram: é impossível que um homem justo e íntegro que se desvia do mal esteja passando por essa situação, sendo que não há nenhum tipo de pecado. Jó, você pecou, e nós estamos aqui para revelar o teu pecado. E começaram a açoitar Jó de uma maneira terrível, e Jó só olhava. Oh, meus irmãos, como é difícil quando a gente é inocente numa situação. Quando você é culpado, tudo bem, mas quando você é inocente numa situação e alguém começa a te apedrejar, começa a te açoitar. Imagina Jesus sem cometer nenhum pecado. Se ele fosse pelo menos como eu, ou como qualquer um de nós, estaria certo ele passar pelo que ele passou. Mas Jesus é santo, foi santo, é e será sempre santo. Olha o que Jesus passou, meus irmãos, sem cometer um pecado em pensamento, em atitude, em gesto. Olha o que Jesus passou. Agora, e aqueles amigos que olham para Jó, Jó é inocente, começa a apontar Jó. Jó vai dizer assim aqui no verso de número 21, no capítulo 21, a partir do verso 2, ele vai dizer: olha, ouve, falando para os amigos dele, ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Eu vou explicar para vocês, e minha explicação console a alma de vocês. Ou seja, eu estou por aqui, ó, não aguento mais, mas deixa eu falar, e que vocês sejam consolados, confortados com o que eu vos vou dizer. E ele continua: sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Nas palavras de Jó: porventura eu me queixo a algum homem? Olha aqui, ó, porventura, a propósito, eu estou me queixando a alguém? Foi eu que corri atrás de vocês?
Ou foi vocês que vieram dos ermos até mim? Quer dizer, eles vieram até Jó, não para ajudar, mas para confrontar, para colocar Jó numa cruz. E ele diz: porventura eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, por que se não angustiaria o meu espírito? Por que ele está angustiado? Por causa do sofrimento, por causa da dor. E tudo que ele tinha que falar, ele falava a Deus. Ele está dizendo: eu me queixo, porventura eu estou me queixando a algum homem? Quando nós olhamos lá no início do seu capítulo, tudo que falavam a Jó acerca das percas. Jó, ele se prostrava em terra depois de ter perdido tudo. Ele se prostrava e dizia: eu vim nu para este mundo, e certamente quando eu ir embora deste mundo, eu irei como eu vim. Eu irei nu, eu não vou levar nada deste mundo. Tudo que eu tinha era de Deus. O Senhor me deu para eu administrar, e chegou o momento de Deus tomar, de Deus recolher para Ele. Deus tomou, então bendito seja o nome do Eterno, bendito seja o nome do Senhor. Ele se prostra, ele adora a Deus, ou seja, Jó, ele não está atribuindo nem o mal, nem uma perca, nem o sofrimento a Deus. Ele não está atribuindo aquilo aos amigos. Olha, vocês poderiam ter me ajudado, vocês poderiam ter vindo, vocês... Não, meus irmãos, tem coisas que é só Deus por nós. Tem coisas que, se as pessoas chegarem, vai piorar, como aqui acontece a situação de Jó. Imagino eu que Jó, ele pecou tanto após a chegada dos seus amigos, que se ele tivesse sozinho, ele não teria pecado tanto quanto ele pecou com a presença dos seus amigos. Por quê? Porque a ira entrou no seu coração. Como eu estava falando antes e continuo dizendo que Jó era inocente, eles procuravam colocar Jó numa cruz, eles queriam açoitá-lo, apedrejá-lo, atribuir algum tipo de pecado, alguma coisa errada a Jó, algo que ele não havia cometido. Você já passou por isso? Você viu como é bom? Você viu como que ele se desespera? Quantas pessoas que dá vontade de se levantar, matar aquela pessoa que está o acusando. Ele diz: não fui eu, foi. Eu não fiz, fez. Eu não fui lá, foi. E a pessoa ali para estar usada pelo inimigo, para te perturbar, para tirar a tua paz, para ver a tua reação. Assim faziam com Jó. Mas detalhe, meus irmãos, Jó diz aqui no verso 5, ele chama os seus amigos e diz: olha, olhai para mim e pasmais, ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo e a minha carne é sobressaltada de horror. Olha o sofrimento desse homem. Agora, no próximo versículo, começa o texto, com base no versículo que nós lemos, aonde Jó, ele vai falar acerca do ímpio. Por que razão vivem os ímpios? Envelhece, ainda se esforçam em poder. Ele está fazendo uma pergunta. Por que os ímpios nascem, crescem, envelhecem e ainda se tornam poderosos? Por quê? Jó está perguntando para eles. Por que será? Está falando dos ímpios, né? Na verdade, falando acerca dos seus amigos, que estava querendo crucificá-lo na sua inocência. E ele diz: a sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. A sua casa tem paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Jó olha o ímpio, ele vê a casa do ímpio, ele analisa a casa do ímpio,
Ele vê que o ímpio, com toda a sua impiedade, com todos os seus pecados, a casa do ímpio tem paz. Ele está falando aqui, comparando o que ele estava vivendo. A casa do ímpio, mesmo em toda a sua impiedade, o ímpio está tendo paz. E ele diz que o Senhor, mesmo Deus não habitando entre eles, está havendo paz. Você está dizendo, alguma coisa está errada. Porque, meus irmãos, Isaías, o profeta messiânico, por 2 vezes ele escreve, ele diz que o ímpio, ele não tem paz. O mundo, ele não tem paz. A paz que Jesus quer dar para nós é uma paz de espírito, não é uma paz de vai virar o ano, eu vou vestir tudo de branco, vou colocar roupa branca, sapato branco, vou tomar banho de leite, vou virar o ano tudo de branco, porque eu sou a pessoa de paz. Não, o Senhor está falando de paz interna, paz exterior, paz na alma, paz de Deus, paz de Cristo, a paz que Jesus falou que esse mundo não conhece. É a paz dele que ele deixou para aqueles que são dele, não para o mundo, porque o mundo não conhece a paz de Cristo. Vai virar o ano, vamos todo mundo para o litoral, todo mundo de branco, e faz uma montanha de fogos maior que essa igreja, parece que vai rachar o mundo no meio. Será que essa é a paz que Jesus quer? Que você anda tudo de branco como um pai de chiqueiro? Eu sou da paz. Será que essa é a paz que Jesus quer ver em você, quer ver em mim, quer ver em nós? Não, meus irmãos, Jesus quer ver a paz de Jesus que excede todo quanto é entendimento. Veja, ele diz, versículo 10, o seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta, fazem sair as suas crianças como a um rebanho e seus filhos andam saltando. Olha, comparando, ele usando aqui os animais, o boi, usando a vaca, os seus bezerros que nascem pulando, saltando, nenhum morre, nenhum é atingido por doença. O filho do ímpio nasce em bando, em monte, em 2, 3 de uma vez, enche a casa de filho, sinal de prosperidade, sinal de bênção, tão abençoado. Jó analisou isso em meio ao seu sofrimento. E detalhe, é bom às vezes nós analisarmos a vida alheia. Meus irmãos, eu sempre digo que a única vida alheia que nós temos que analisar a fundo é a vida alheia de Jesus. Pelo contrário, o resto ponha na mão de Deus. Por quê? Porque com a vida alheia de Jesus nós vamos aprender a se desviar do mal, nós vamos aprender a ser como Ele. Agora, se nós formos analisar a vida alheia do ímpio, muitas das vezes nós vamos colocar nossa santidade em jogo, nós vamos colocar nossa vida na presença de Deus em jogo. Os irmãos lembram do Salmos 73? Quem não lembra do salmista Asaf? E o que tem o salmista Asaf? O Salmo 73? Ele diz, lá no verso de número 2, que quanto a mim, quase escorregou os meus passos, quase que ele foi para o buraco, para a lama. Por quê? Porque o salmista Asaf, ele diz que ele começou a olhar a vida alheia, ele começou a olhar a vida do ímpio. Suponho que ele colocava o ouvido na parede para ouvir o que o ímpio estava falando. Talvez ele fazia um buraco na parede e colocava o ouvido dele para ouvir o que
se falavam. Talvez colocou um degrau, um banquinho para subir, para ficar melhor, para ouvir o que o ímpio estava falando no quintal. Quantas pessoas que não são assim hoje, que se brincar o feijão queima no fogo, o arroz, a carne, a comida queima, porque ele está lá, atento, ouvindo, escondido atrás do portão, atrás do muro, ouvindo o que alguém está falando na sua casa. Eu quero dizer que isso não vai trazer crescimento espiritual para nenhum de nós. Isso não vai provar que você é melhor do que aquela pessoa que está falando, porque ele está conversando, ele está desabafando, e você, quem é para estar ouvindo o que a pessoa está falando, se ela não te convidou, não te chamou como advogado ou juiz? Será que você teria um conselho para dar àquela pessoa? Asaf, ele escorrega, e ele quase vai para o brejo, quase que ele perde a sua vida olhando para o ímpio. Asaf vai fazer aqui um cenário mais ou menos igual a esse de Jó. Asaf vai ver o ímpio brigando contra o irmão, roubando as coisas alheias. Asaf vai ver o ímpio fazendo injustiça, vai ver o ímpio traindo a sua esposa, vai ver o ímpio fazendo todo tipo de coisas erradas, e o ímpio sendo abençoado, o ímpio conquistando, comprando carros novos, reformando casa, comprando casa. Asaf vai ver o ímpio comprando fazenda, comprando gado, e o ímpio cada dia blasfemando, olhando para o céu, apontando para o céu, xingando Deus, olhando para o céu, xingando Jesus, olhando para a terra, para as coisas, porque talvez não choveu, e xingando palavrão, atribuindo a Deus a seca ou determinados prejuízos, e ele está prosperando, ele está sendo abençoado. Asaf diz que ele quase, que ele abandonou a sua fé. Ele diz que ele quase abandonou a sua santidade. Ele falou: peraí, eu fujo do pecado, eu procuro andar como Deus quer, eu procuro fazer a vontade de Deus, eu ouço os conselhos de Deus, eu abandonei tudo nesse mundo para servir a Deus. As pessoas me apontam, as pessoas me apedrejam, as portas se fecharam, há dias que eu não tenho o que comer, o que beber, minha família está padecendo, eu estou em ponto de ir à loucura, mas estou fiel a Deus, estou orando, estou jejuando, estou me consagrando. Quantas das vezes eu sou obrigado a jejuar forçado, porque eu não tenho o que comer e beber? Estou indo para a igreja, estou indo para a vigília, e eu estou na prova, sendo fiel a Deus. E o ímpio, com toda a sua impiedade, com todos os seus pecados, está sendo exaltado, está sendo abençoado. Para uma pessoa comum, qualquer, ouvir uma situação dessa, a pessoa vai dizer: então é melhor eu ser ímpio, é melhor então eu ser o que eu estou sendo. Só que, detalhe, Asaf, ele vai dizer: quando eu entrei na casa, porque ele havia desviado os passos dele, ele havia deixado de andar na presença de Deus, porque não teve tempo de honrar os compromissos com Deus, porque olhando para o ímpio. Deixa eu ver o ímpio no trabalho, vi o ímpio lá xingando, roubando o patrão, fazendo coisa errada. O horário para entrar tal, ele entrava depois. A hora do almoço tinha que voltar a tal hora, o ímpio voltava 2 horas depois. A hora de sair era tal, o ímpio saía antes. Enfim, ele olhando para o ímpio, tudo que o ímpio fazia, ele não teve mais tempo de ir para a igreja. Só que chegou um dia que Asaf, ele decidiu voltar a ir para a igreja.
E a Bíblia diz que quando ele chega na igreja, quando ele chega na casa de Deus, ele chega no templo do Senhor, a Bíblia diz que então ele aprendeu sobre o ímpio. Asaf, ele viu que os dias do ímpio era curto, os dias do ímpio era pequeno, e ele viu que o ímpio, quando partisse dessa terra, em meio a todos os seus pecados, toda a sua impiedade, o ímpio iria direto para o inferno, sem misericórdia. Aí então foi que Asaf, ele entendeu, foi que ele se despertou daquele sono, ele despertou daquela situação e ele diz: eu não tenho outro bem maior nos céus nem na terra, a não ser meu Deus. Então ele diz: mas para mim mesmo, bom é me aproximar-me de Deus. E ele se achega, ele abraça em Deus, e ele vai viver a sua vida olhando para Deus. Nós precisamos ter essa experiência. Lembrar que o profeta, usado pelo Espírito de Deus, ele escreveu dizendo: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus, ele é esse caminho. Eu estou na igreja, deixa eu ver a vida do pastor como que é. Deixa eu andar com o pastor uns dias que eu quero ver como que ele é. Deixa eu ir na casa do pastor que eu quero ver como que é. Deixa eu fazer um negócio com ele que eu quero ver como que ele vai agir. Deixa eu ir. Meus irmãos, esquece isso. Justo na terra só tem Jesus. Quer viver experiência, vive experiência com Cristo. Não viva experiência com homem, não viva experiência com pecador, porque a tua fé, ela vai se exaurir. Não viva experiência com pecador, porque você vai ser decepcionado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas viva a experiência com Deus, porque você será honrado, o nome do Senhor será glorificado pela tua vida. Você vai crescer na graça, no conhecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Cada dia mais você terá desejo de estar com Deus. Você vai chegar o momento que vai dizer como Asaf: para mim mesmo bom é me aproximar-me do meu Deus. Eu não tenho nada melhor, nada mais precioso do que Ele. Então Asaf, ele observa como Jó, e no verso 13, Jó diz: na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. Olha aqui ele dizendo que a vida do ímpio é muito curta, que logo ele vai descer à sepultura. Ele continua dizendo que todavia o ímpio, presta atenção, todavia o ímpio diz a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Meus irmãos, é horrível nós ouvirmos isso. O ímpio dizer: Deus, sai do nosso meio, porque nós não queremos conhecer o Senhor, nós não queremos conhecer o teu caminho, nós não queremos conhecer os benefícios que o Senhor tem, nós não queremos as propostas que o Senhor tem. Do jeito que nós estamos vivendo está bom, do jeito que nós estamos vivendo está ótimo. Deus, afasta-te, ou em outras palavras, como o mundo hoje está vivendo. Você sabia que o mundo hoje está vivendo dessa maneira? O mundo hoje do século 21 está vivendo assim? Pastor, mentira. Hoje eu dizia para minha esposa: nós estamos procurando a Deus
como um doente procura uma farmácia, como um doente procura um médico, um hospital, e então, procurando esse lugar, ele é tratado, ele é medicamentado, ele agora recebe a cura, ele some e vai viver como se ele nunca conheceu o médico, como se ele nunca foi a uma farmácia ou a um hospital, até um dia que ele novamente fique doente. E na outra vez que ele ficar doente, então ele vai praticar o mesmo ritual. Nós estamos vivendo isso hoje. Estou desempregado, Deus revelou lá na igreja que Ele ia abrir uma porta para mim, Deus abriu. Fui abençoado, trabalhei tanto tempo, ganhei dinheiro, conquistei, mas agora estou desempregado, quero um emprego de novo. Aí a pessoa volta de novo para a igreja. Vem 2, 3 dias, faz uma campanha, Deus fala que vai dar a porta de emprego, Deus dá, a pessoa some de novo. Até um dia que ficar desempregado, começar a padecer, ele vai lembrar e vai voltar de novo. Isso são os rituais que o mundo vive. E nós estamos vivendo exatamente isso. Fora aqueles que, como está escrito aqui, que ele diz que ele não quer Deus no meio dele, e nem que Deus revele o seu caminho. Isso está acontecendo com nós, está. Sabe por quê? Porque é feito um apelo. O pregador diz: quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus hoje? Sabe o que a gente diz? Não, hoje não. Quando a gente diz, quando não, fica quieto, como se fosse surdo, como se já fosse crente, como se tivesse perfeita comunhão com Deus. Sabe o que isso quer dizer? A mesma coisa que está escrito aqui no verso 14: todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. E ele continua, no verso 14, ou no 15: quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vou largar minha religião para servir a Deus? Vou deixar minha fé para servir a Deus? Vou deixar o meu ritual para servir a Deus? Eu tenho Deus dentro de casa, eu tenho meus ídolos dentro de casa, eu tenho minhas imagens dentro de casa que não me cobra nada, a não ser uma velha e outra, a não ser um copinho de cachaça, a não ser um charuto, a não ser... Para que eu vou deixar isso tão simples? Para ir para uma igreja servir um Deus que eu não vejo? Não é assim que a gente faz? Exatamente isso. Exatamente isso. Quando você ouve o chamado, você quer aceitar Jesus hoje, e você diz não, você está dizendo exatamente isso aqui: eu não quero Deus, eu não quero saber dos planos de Deus para a minha vida, eu não quero saber dos projetos de Deus para a minha vida. Se Ele é Deus, se Ele é o Todo-Poderoso, eu quero só que Ele me abençoe, que Ele dê a vitória que eu preciso, e ponto final. Eu não quero compromisso com Deus, se é que Ele existe. Hoje a gente está vivendo essa mesma palavra que Jó falou. Desculpa eu dizer isso, mas eu tenho que te lembrar. Olha aqui um pouquinho mais adiante, já vou encerrar. Bendito é o Senhor. Eu gosto, meus irmãos, da palavra de Deus, porque o Senhor, Ele nos ensina. No capítulo 30 de Isaías, no versículo 8, a mesma ligação.
Isaías 30, verso 8 diz, o Senhor falando a Isaías: vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, perante o povo de Israel, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre, perpetuamente, para todo sempre. E o que Deus manda Isaías escrever? A sentença é a seguinte, verso 9: porque que povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganosas lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Senhor, deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Sabe por que nós não queremos que Deus esteja muitas das vezes entre nós? Para que Deus não venha acusar a nossas falhas, nossos erros, porque nós sabemos tudo o que é certo e o que é errado. E se nós fazemos o que é errado, ninguém nos acusa, benção. Mas se nós fazemos o que é errado e alguém apontar, é como nós estamos com a ferida e alguém cutucar naquela ferida, vai doer. Então por isso que nós não queremos que Deus esteja entre nós, para que os nossos pecados fiquem cobertos. Só que um dia o apóstolo Paulo, ele falando aos Efésios, ele diz que o pecado ele fica coberto enquanto a verdade não chega, enquanto a luz não chega, porque no momento em que a luz chegar, o pecado ele é revelado. Nessa noite a luz chegou nos nossos corações. Nessa noite os nossos pecados são expostos. Nessa noite o Senhor está mostrando quanto bicho há dentro de nós, do nosso coração. Deus está mostrando para nós o odor, o fedor dos nossos pecados, que agora está subindo na nossa narina e que às vezes estamos até com vergonha. Mas eu quero dizer uma coisa, que o Senhor, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor é aquele que faz a ferida. Ele corta e sangra, ele faz a ferida, mas a Bíblia diz que ele também é aquele que sara a ferida, é ele que derrama o bálsamo na ferida. Como Deus ele está expondo o nosso coração, como Deus está expondo o nosso pecado, como nós estamos sentindo o fedor, estamos sentindo a dor, agora ele derrama o bálsamo, agora ele vai cicatrizar o nosso coração, ele vai derramar aquele cheiro suave do seu perfume, do seu Espírito Santo, e agora nós vamos ter uma vida nova e viver como se a vida pecaminosa que nós vivíamos foi um sonho. Nós vamos viver novidades de vida. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que no verso 18, no verso 16 encerra: vede porém que o seu bem não está na mão deles, estejais longe de mim o conselho dos ímpios. Uma exclamação. Quantas pessoas que estão pegando conselho com ímpios, e o ímpio vivendo uma vida dessa. Você está com um problema no teu casamento, na tua casa,
E você senta numa mesa de bar e vai pedir conselho para o ímpio que está do teu lado, para o teu, entre aspas, amigo. Será que conselho que o ímpio vai te dar? Será que ele vai dizer para você continuar com a tua esposa? Será que ele vai dizer, não, Luta, o casamento é um só, você tem que ir até o fim? Ele vai dizer, olha para aquela outra mesa ali, ó. Tá vendo lá? Olha lá as menininhas ali, ó. Vamos pagar um drink para ela, vamos lá conversar e deixa ela para lá. Ela acha que ela é boa? Quem é bom é você. Vamos curtir a vida, vamos curtir o mundo. Deixa ela com as crianças para lá. Você é livre, você é homem. E assim a mulher também, mesma coisa. Que conselho que o ímpio pode te dar? Qual é a sabedoria que o ímpio tem? O que o ímpio pode somar? Meus irmãos, o conselho do ímpio é te destruir. Jesus diz que o casamento é um só. Eu dou risada quando eu vejo isso, porque tem gente que quer contender. Se fosse comigo tudo bem, mas é que com a palavra de Deus pode descasar, descasa mesmo, faz como o diabo quer, descasa e vai para o inferno, porque é o lugar que você vai. Desculpa falar assim, mas é que tem gente que quer contender com a palavra de Deus, contender com o homem tudo bem, mas contender com a escritura sagrada, contender com a palavra de Deus, meus irmãos, é suicídio. A ignorância é loucura. Não, porque eu acho, eu penso, não, eu vou dar conselho para fulano separar. Ô infeliz, por que você casou? Por que você não viveu só? O mundo está indo de mal a pior. Paulo fala a Timóteo que os enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Você está sendo enganado pelo diabo para aconselhar as pessoas a viver a vida que você vive. Ah, eu amo tal pessoa, mas eu não admito que ela sofra. Foi a escolha dele, foi a escolha dela. Ai, mas eu amo tanto, então vai cuidar da tua vida, vai orar para Deus dar vitória. Agora vai dar conselho. Conselho de coisa que ele não vive, que ela não vive. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. Jesus, ele diz na sua palavra que nenhum homem, nenhum sequer, eu digo homem, o gênero, masculino, feminino, nenhum pode chegar a Deus se não for por intermédio dele. Ele é o único caminho que vai levar a Deus, ao céu. Ah, pastor, diz aí as filosofias, diz aí a história que todo caminho leva a Deus. Sim, todo ser humano, desde Adão até o último indivíduo, um dia chegará diante do trono branco. Todos, toda a humanidade, e cada um vai ter que dar conta de todas as suas obras. Mas não pense que ele está diante de Deus para o julgamento, não quer dizer que você vai entrar no céu, porque o julgamento lá, cada um vai ter que dar conta de todas as suas obras, se foram boas ou más, segundo o que está escrito na Bíblia. Não é segundo o conselho do ímpio, é o que está escrito aqui. Por isso, meus irmãos, isso aqui é sério. Você crendo ou não, isso aqui é a palavra de Deus. Labassuri, calamasteire, canta, labracheia. Não existe outra palavra. Todos nós seremos julgados pelo que está escrito aqui. Por isso, meus irmãos, que cada dia nós precisamos amar, desejar a palavra de Deus mais do que qualquer coisa preciosa que tenha nessa terra. Nós temos que amar, guardar, zelar, fazer como o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou como o salmista diz: ó Senhor, como eu amo a tua lei, ela é
libertação todos os dias. Igreja, Jesus te ama. Jesus te ama e quer te levar para o céu. Receba o conforto do Espírito Santo, receba o bálsamo de Deus na tua vida e se achegue a Jesus, porque Jesus ele está às portas e em breve ele virá nos buscar. Amém? As horas se foram, as palmas bem alegre, exalta o nome do Senhor.